Pastor Augusto Nicodemos mente a respeito do sábado e você já vai entender o porquê. Antes de nós começarmos o vídeo, eu quero deixar muito claro que eu não estou aqui para atacar a pessoa do pastor Augusto Nicodemos. Afinal de contas, eu nem conheço o pastor Augusto Nicodemos. As pessoas dizem que ele prega muito bem, ele faz pregações inspiradoras, pregações que de fato nos levam a refletir. Eu nunca cheguei a assistir uma das pregações do pastor Augusto Nicodemos e eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus que pessoas como ele tenham se levantado para transmitir o Evangelho, para falar do amor de Deus, para trazer uma mensagem de arrependimento, uma mensagem que nos leve de volta aos pés de Jesus. Mas há alguns pontos que nós devemos repreender. 2 Timóteo 3, versículo 16 diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Eu não sei se eu inverti aqui a ordem, mas é isso que o versículo diz, ok? Então, perceba que através das Escrituras nós podemos repreender, certo? Nós podemos corrigir. Talvez você fale assim: Camupa, então você devia procurar o pastor Augusto Nicodemos e conversar em particular com ele. Bom, eu não tenho essa oportunidade, mas eu tenho a oportunidade de falar para aquelas pessoas que foram enganadas através deste post que eu vou te mostrar daqui a pouco, que, afinal de contas, não é bem assim. Eu não vou refutar aqui as ideias do pastor Augusto Nicodemos com aquilo que o Camupa pensa. Eu já vos falei nos vídeos anteriores que o coração humano, por coração, o versículo que eu já vou vos falar daqui a pouco se refere à mente. O coração humano é enganoso e corrupto, ok? Então, se eu vos apresentar aquilo que eu penso, pode parecer politicamente correto. Entretanto, quando você confirmar na palavra de Deus, não vai estar correto, ok? Jeremias 17, versículo 9, esse é o versículo. Depois leia: enganoso é o coração humano e corrupto. É corrupto, ok? Então, eu vou vos apresentar que as ideias que o pastor Augusto Nicodemos apresentou estão erradas, são uma mentira com base na palavra de Deus. Se você for novo aqui no canal e você deseja continuar a receber mais conteúdos semelhantes a este, é muito importante que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para ser notificado sempre que postarmos um vídeo novo aqui no canal. E ao final deste vídeo é muito importante que você deixe o seu like. Quando você faz isso, você permite que este conteúdo chegue para mais pessoas, pessoas que precisam conhecer a verdade sobre o sábado. Eu também vou pedir para você deixar a tua opinião aqui nos comentários e compartilhar este vídeo com o máximo de pessoas que você puder, ok? Então vou compartilhar aqui a tela do meu telemóvel com vocês, para que nós possamos assistir ao vídeo e ouvir as palavras do pastor Augusto Nicodemos. Minha tela já está aparecendo para vocês e vamos agora. Não, não é. O dever cristão é guardar o domingo, primeiro dia da semana, o dia do Senhor. Já no Novo Testamento a gente vê os cristãos se reunindo no domingo para cultuar a Deus, para celebrar a ceia do Senhor. E logo depois do período apostólico, a igreja dedicou-se a buscar a Deus somente no dia do Senhor, primeiro dia da semana, tá? Então o sábado está relacionado com a nação de Israel. Para os judeus, o mandamento era a guarda do dia de sábado, mas para nós houve essa mudança porque Jesus ressuscitou no domingo, primeiro dia da semana, e nos introduziu ao verdadeiro descanso. O dever cristão é guardar o domingo, dia do Senhor. Bom, vamos lá. Vamos lá. Primeiramente, eu vou focar nessa ideia de que o sábado foi instituído para o judeu. O sábado é para o povo de Israel. Há no meio cristão muitos pastores que caem nessa conversinha: você não pode guardar o sábado porque você é gentio e o sábado foi instituído para os judeus. O sábado foi instituído para o povo de Israel. Será que isso é verdade? O primeiro versículo bíblico que eu quero vos apresentar é Gênesis. Eu vou vos apresentar Gênesis 2, versículo 2 a 3, ok? Lembrando que aqui nós estamos no começo, certo? A criação do mundo. Na verdade, bem no finalzinho da criação do mundo. E diz assim, versículo 2 de Gênesis 2. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito,
E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Ok? Aqui diz que é o sétimo dia. Agora nós vamos entender o que é o sétimo dia. Se nós formos em Êxodo 16, muito antes de Deus escrever os 10 mandamentos com seu dedo, na verdade um pouquinho antes de Deus escrever os 10 mandamentos com seu dedo, Êxodo 16, versículo 23 diz assim: Respondeu-lhes ele, isto é o que disse o Senhor, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiser cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo que sobrar, separai, guardando para amanhã seguinte. Ok? Então nós vemos que o sábado aparece aqui antes de Êxodo 20, a partir do versículo 8 até o versículo 11. Ok? Para aquelas pessoas que falam assim, não, o sábado só aparece nos 10 mandamentos. Não. Você vê que o sábado é um princípio, porque ele aparece na criação do mundo. Você vê que o sábado aparece muito antes de Êxodo 20, versículo 8 a 11, o que implica dizer que este costume de guardar o sábado já vinha sendo mantido por algum tempo, certo? E os 10 mandamentos chegam justamente para confirmar aquilo que já foi estabelecido no princípio, ok? Bom, agora, nós vamos entender aqui o que é o sétimo dia. Obviamente, você já deve saber que o sétimo dia é o sábado, mas vamos entender através da Bíblia o que é o sétimo dia ou qual é o sétimo dia. Êxodo 20, do versículo 8 ao versículo 11, diz assim: Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás. Então, se você começar a contar de domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, você tem 6 dias. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Versículo 10, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem forasteiros, essa parte aqui é importante, nem forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor Deus abençoou o dia do sábado e o santificou. Então você vê que o próprio quarto mandamento nos remete ao princípio, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e tudo que neles há, e ao sétimo dia, no sábado, descansou. Aqui vem aquelas questões, mas se Deus não se cansa, por que descansou? Descansou no sentido de encerrar a sua obra criadora, ok? Encerrar a sua obra criadora. Então ele estava criando e ao sétimo dia ele descansa. Mas também aqui, se nós pensarmos numa perspectiva futurística, uma perspectiva do futuro, ele estava perspectivando que o homem trabalharia 6 dias e no sétimo dia teria que descansar. Descansar no sentido de dedicar este dia de forma integral para Deus. Ok, Camupa, muito bem, mas até agora você ainda não provou que o sábado não é apenas um mandamento para os judeus. Você ainda não provou isso. Repare que o versículo 10 menciona algo relacionado a forasteiros. Quem são forasteiros? Forasteiros são estrangeiros. Então, aqueles estrangeiros que, de certa forma, se achegarem aos princípios do povo de Deus, eles têm que manter esse mandamento, ok? Camupa, não me convenceu. Ok, o versículo que eu vou te apresentar agora é o versículo bíblico que muitos pastores, inclusive o pastor Augusto Nicodemos, ou fugiu deste versículo, ou simplesmente não conhece, ok? Ei, desculpa interromper o teu vídeo, estou a passar aqui para anunciar que já estão abertas as vagas do treinamento Como Memorizar Versículos Bíblicos para tomar melhores decisões diariamente segundo a Palavra de Deus. Camupa, estás a vender a Palavra de Deus? De jeito nenhum, o não é bem grande, eu estou a vender técnicas de como memorizar versículos bíblicos. Estou a vender técnicas de como desenvolver um raciocínio acima de um texto bíblico sem adulterar o texto. Eu estou a vender técnicas de como falar em público. Caso você queira fazer parte deste treinamento, é só clicar
no link que está aqui na descrição do vídeo e te vejo no treinamento. Agora volte para o seu vídeo. Se alguém pensar assim, Camupa, você é jovem em comparação ao pastor Augusto Nicodemos e deveria ter mais respeito. Eu estou tendo respeito, só que muitas das vezes nós temos que ser assertivos, nós temos que falar a verdade, sem rodeios, ok? É bem provável que talvez ele conheça o versículo bíblico, pela experiência de ministério, é muito provável que ele conheça e simplesmente não quis mencionar. Se ele não mencionou o versículo bíblico, significa que ele omitiu uma verdade bíblica, o que se classifica como mentira. E isso não é uma postura muito adequada quando se trata de um homem de Deus, ok? Então vou te apresentar Isaías 56, nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 6. Se você quiser continuar até o versículo 8, também fique à vontade. Se você quiser começar a partir do versículo 1 ao versículo 8, fique à vontade, ok? Versículo 3 diz assim: Não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor. Perceba a linguagem desse versículo bíblico. Não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor. Repare que a nossa posição como gentios é que nós somos estrangeiros que nos achegamos ao Senhor. Essa é a nossa posição. Então nós temos que entender claramente esse versículo bíblico. Está no Antigo Testamento. Mas você percebe que Isaías é um livro profético, ok? Então aqui fala que não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo: o Senhor, com efeito, me separará do seu povo. Isso aqui está muito ligado a Atos 10, versículo 34, onde Pedro reconhece que Deus não faz acepção de pessoas. Um princípio que Deus dá para um, Ele vai dar para outro. Versículo 35 diz assim: pelo contrário, em qualquer nação, presta atenção na linguagem desse versículo, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Agora entenda uma coisa. Nós seres humanos, por nós mesmos, nós não conseguimos fazer aquilo que é justo. Nós só fazemos aquilo que é justo através de Jesus. Ou seja, seguindo os princípios de Jesus. Nós não inventamos a justiça. Nós reconhecemos que Deus é justo e nós seguimos os seus caminhos. Estás a entender aqui? Então, aquele que faz o que é justo, aquele que segue os preceitos, os princípios estabelecidos por Deus, lhe é aceitável. Ok? Vamos continuar a leitura. Versículo 3 ainda diz assim: nem tampouco diga o eunuco: eis que eu sou uma árvore seca. Versículo 4. Porque assim diz o Senhor: aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Versículo 5. Darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Versículo 6, e aqui que eu quero que você preste bastante atenção. Aos estrangeiros, isso aqui está relacionado a eu e você, aos estrangeiros, eu e você que não somos judeus, ok? Aos estrangeiros que se achegam ao Senhor, para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando e abraçam a minha aliança. Você pode ler ao versículo 8, ok? Isaías 56. Agora vou te apresentar aqui um versículo que vai matar aquilo que o pastor Augusto Nicodemos falou. Ele diz que o dever de todo cristão é guardar o domingo. O dever de todo cristão, segundo o pastor Augusto Nicodemos, é guardar o domingo. É muito interessante que muitas pessoas criticam a igreja de Roma, certo? Mas tem os mesmos costumes que a igreja de Roma. O domingo provém justamente da igreja de Roma. O fato dos cristãos terem se reunido no primeiro dia da semana, isso não quer dizer que há uma parte na Bíblia que diz assim: guarda o primeiro dia da semana para o santificar. Repare que os dias na Bíblia, eles são diferenciados através da sua origem, significado e experiência. Cada dia tem uma origem, tem um significado e nos proporciona uma experiência. O único dia
que Deus nos recomenda para nós descansarmos, o único dia explícito, que como vocês viram, não é só voltado para os judeus, mas também para os estrangeiros, no caso eu e você que somos gentios, que não somos judeus, ok? É o sábado. Não há nenhum versículo bíblico que diz assim, guarda o domingo para santificar, guarda o domingo para prestar cultos a Deus. Não, isso tudo é invenção humana. E Atos 5, versículo 29 nos faz lembrar que quando as leis dos homens se chocam com as leis de Deus, importa obedecer a Deus que aos homens, ok? Então vou te apresentar aqui Eclesiastes, está um pouco difícil achar Eclesiastes, já achei. Eclesiastes 12, versículo 13, que deixa muito claro que contradiz aquilo que o pastor Augusto Nicodemos falou. E agora aqui eu vou deixar na tua responsabilidade escolher se você quer acreditar naquilo que o pastor Augusto Nicodemos falou ou acreditar naquilo que a Bíblia, a palavra de Deus, diz. 12, versículo 13, ok? Eclesiastes 12, versículo 13 diz assim, de tudo o que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Isto é o dever de todo homem, temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Obviamente os mandamentos de Deus são muitos, mas se você focar nos 10 mandamentos, lá está o sábado, que como nós vimos, não é só para os judeus, mas também para o estrangeiro que se achega ao Senhor, certo? Então vamos ter esse cuidado de ouvirmos mais aquilo que a palavra de Deus diz do que aquilo que alguns pastores, que muitas das vezes preferem se aliar às doutrinas da igreja, que não são necessariamente as doutrinas bíblicas, passam a pregar por aí. Bom, é bem provável que você esteja pensando assim, Camupa, o pastor Augusto Nicodemos apresentou aqui uma referência de Atos 20, versículo 7, onde deixa claro que Paulo se reuniu com os gentios que tinham se achegado a Deus no primeiro dia da semana. Eu quero que você preste atenção no seguinte detalhe. Quem escreveu o livro de Atos é João Marcos, ok? Se João Marcos escreveu com a perspectiva judaica, esse primeiro dia da semana é, na verdade, o pôr do sol de sábado, certo? Porque, de acordo com a perspectiva judaica, não só judaica, como também bíblica, um dia começa ao pôr do sol, certo? Então faz muito sentido João Marcos falar aqui que no primeiro dia da semana ele se reuniu com alguns irmãos que tinham se achegado a Deus. Agora perceba uma coisa. Faz muito sentido pensar assim porque o versículo 8 deixa muito claro que havia muitas lâmpadas, ou seja, a reunião foi feita de noite e foi até a meia-noite, ok? Foi até domingo, onde ele pôde viajar de imediato para dar sequência à sua missão. Então, há esses pontos todos que nós devemos estar atentos, mas o que eu quero que você entenda é que não há nenhuma ordem específica vinda da parte de Deus para nós abandonarmos aquilo que foi estabelecido no princípio, que é descansar no sétimo dia, para passarmos a observar o domingo, para passarmos a descansarmos no primeiro dia da semana. Bom, antes de terminar este vídeo, eu quero te fazer um convite muito especial. Estão abertas as vagas do meu treinamento Como Memorizar Versículos Bíblicos diariamente para tomar melhores decisões. Neste treinamento eu não vou te vender a fé, não vou te vender a palavra de Deus. Neste treinamento eu vou compartilhar contigo as técnicas que eu tenho usado para memorizar versículos bíblicos. Eu vou compartilhar contigo técnicas de desenvolver um raciocínio acima de um texto bíblico sem adulterar o texto. Também vou compartilhar contigo técnicas de como falar em público, técnicas de como montar uma apresentação em público, um sermão em público. O mais interessante desse treinamento é que você só vai pagar uma vez e você vai ter acesso vitalício, porque eu vou subir aulas neste treinamento até o meu último suspiro nessa terra. Então, se você
Entrar agora no treinamento, que vai acontecer é que você vai estar fazendo um investimento para a vida toda. Um investimento que vai, de certa forma, te proporcionar uma bagagem quando se trata de falar sobre a palavra de Deus com confiança, ok? Para você ter acesso a este treinamento, é só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo e te vejo no treinamento. Muito obrigado por você ter assistido a este vídeo, te vejo no próximo vídeo e que Deus te abençoe.